Fala galera, como é que vocês estão? Renatão aqui de novo. Bora falar hoje sobre o que faz um Staff Engineer. Aprender de início como faz um Negroni e depois você vai saber ainda o que eu faço no meu trabalho. Primeiro você precisa de um misturador. Campari, claro, né? Isso não tem como substituir, tem que ser o Campari clássico. Um gin, pode ser o gin que você gostar mais. Tanqueray é bom, que também na Holanda não é muito caro, então vai ser isso. Mais importante, o vermute. Esse é um bom vermute que tem aqui, chama Antica Fórmula. É muito bom, gosto muito. E agora vamos lá, misturar. Me falem depois nos comentários qual é o hobby de vocês aí, o que vocês fazem quando vocês não estão programando ou estudando. E o meu, como você pode ver, é coquetelaria. Pode ver que eu tenho algumas bebidas aqui, tem mais embaixo também, mas não vou mexer nessa câmera que já foi um trampo para eu conseguir acertar ela. E bem, bom, vocês estão vendo eu colocando aqui, mas eu não falei muito, mas tem que ser 3 partes iguais de cada uma das bebidas que eu mostrei. Nenhuma ciência de foguete, não. O segredo é você ter boas bebidas para misturar. Ah, e aí eu vou fazer uma coisa já também que é importante. Tem que ter também, normalmente, esse copo aqui. Tem um aparelho para fazer gelo aqui. Teoricamente, ele deixa o gelo mais transparente. Que bonitinho. Bom, né? A gente já põe esse gelo antes no copo, para ele dando uma geladinha. E agora no misturador, com uma colher bailarina, você vai mexer bastante. Fazer isso com cuidado também, que não precisa doer disso. E aí é só derrubar aqui em cima desse gelo. Nossa, Negroni tá pronto agora. Mas, vamos lá, dá pra gente dar uma incrementada ainda nele. Vamos só fazer isso. Muito importante, na minha opinião também, para dar um aroma bom, é tirar uma casquinha da laranja. Higiene, galera. Então você vê, ó, tá vendo? Só de eu apertar, ele já joga um pouquinho do perfume da laranja aqui. E pronto, nosso Negroni. Muito cheiroso. E delicioso. Agora mudamos de ambiente. Bem, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o que faz um Staff Engineer. Bem, como eu disse, primeiro eu vou me apresentar, né? Para aqueles que não me conhecem. Eu moro na Holanda, sou Staff Engineer aqui numa empresa que chama Mambo. Já trabalho como desenvolvedor de software fazem mais de 10 anos, mais ou menos 13, 14 anos. E sou do interior de São Paulo. E mudei para São Paulo no meio da faculdade, então acabei me formando em São Paulo, fiz depois pós-graduação lá também. E moro aqui na Holanda já fazem um pouco mais de 4 anos. Minha carreira eu passei em São Paulo, trabalhando para empresas multinacionais, como por exemplo a IBM, para consultorias, para empresas pequenas também, enfim, todo tipo de empresa. Mas morei quase 10 anos em São Paulo e, como eu disse, agora fazem 4 anos que eu estou aqui, morando na Holanda, em Amsterdã. O que faz o Staff Engineer? Ó, claro que eu vou usar a minha experiência, porque, como eu disse, eu já sou Staff Engineer há 3 anos. Então vou citar um pouco sobre o que eu li nesse livro, que vai bastante de encontro com as minhas atribuições hoje no meu cargo. E, como eu disse, vou citar também alguns amigos que são Staff Engineers em outras empresas. Tudo isso eu vou usar de base para falar o que faz. E assim, primeiro eu vou ter que falar, né, quais são os níveis de engenharia de software, para poder explicar aonde que o Staff Engineer se encaixa. Depois eu vou dizer efetivamente o que faz um Staff Engineer. E por fim eu vou colocar como foi a minha trajetória até chegar nesse cargo, tá bom? Na carreira de engenharia de software, seja para back-end, para front-end, provavelmente você vai encontrar bem similares aí, mas primeiro você tem o Junior Software Engineer ou só Software Engineer, eu vejo na empresa eles usarem várias vezes ambos os nomes. E depois, às vezes em algumas empresas vai ter Software Engineer 1, Software Engineer 2, e aí depois vira Senior Software Engineer,
E tem muitas empresas que só vão até o nível senior, ou tem até muitas pessoas que optam por não seguir em outros níveis maiores. Para empresas que têm uma certa necessidade, um times muito grandes, aí depois disso subiria o Staff Engineer. Bem, em algumas empresas você pode achar também a figura do Tech Lead, que seria um cara aí que está um pouco acima do Senior Software Engineer e um pouco a menos que o Engineer Manager, uma coisa entre esses dois. Algumas empresas já não têm essa figura, outras têm, mas, por exemplo, na minha empresa, depois do Senior, já vem o Staff Engineer. As empresas têm o Senior Staff Engineer, na minha empresa não tem, normalmente é o Staff Engineer, depois vem o Principal Engineer. Já vi algumas empresas também que tem o Senior Principal Engineer, aí depois tem outros cargos que são um pouco mais difíceis de ver, como Distinguished Engineer, Main Engineer, Staff Engineer e do Principal Engineer, eles são comuns em todas as Big Techs. Já vi também algumas empresas, alguns amigos comentando comigo que não tem a figura do Staff Engineer, mas eles têm um Principal Engineer direto, depois do Senior. Enfim, acho que vai variar muito aí da empresa, né? Bem, galera, enquanto eu estou falando com vocês, vou tomar um pouco aqui também. Bom, agora vamos lá. O que faz um Staff Engineer? Bem, cada cargo que eu falei, você pode pôr que, por exemplo, para um Senior Engineer ou para um Staff Engineer, por exemplo, o Senior, você faz tudo que um Software Engineer faz, mais o que o Senior faz. Então, no caso do Staff Engineer, eu faço tudo que um Senior Engineer faz, mais o que é esperado de um Staff Engineer. Sempre vai acumulando aí as atribuições. Então, no caso do Staff Engineer, eu preciso desenvolver software com pouca ou nenhuma instrução de amigos ou de outros engenheiros de software. Eu tenho autonomia total, eu consigo desenvolver coisas do zero, não preciso de muitas pessoas me ajudando. Claro que, dependendo da regra de negócio, eu preciso aprender, mas questão de tecnologia, você já é bem, vamos dizer assim, autodidata, você consegue se virar bastante, você já aprendeu bastante, você não precisa ficar aprendendo muitas coisas, não precisa ficar indo atrás de muitas pessoas para aprender coisas novas. Normalmente você já tem um certo conhecimento para poder fazer suas atividades sem muita ajuda. Porque também o Senior Software Engineer, como Staff Engineer, tem bastante atividade de documentar todas as coisas que eu estou fazendo, fazer code reviews, mentorizar desenvolvedores mais júniors, enfim, todas essas coisas que os seniors também fazem. Eu diria que a principal diferença é o tipo de atividades que normalmente eu costumo fazer e, claro, hoje como Staff Engineer eu faço muito mais reuniões e documento muito mais as minhas atividades do que como Senior Software Engineer. A diferença nas minhas atividades é que, principalmente, eu tento pegar coisas que têm um impacto mais amplo, não só no meu time, mas muitas vezes em outros times ou até em outros departamentos da companhia ou até, né, talvez na companhia inteira, dependendo da atividade. Como, por exemplo, muitas vezes um senior poderia pegar uma atividade, desenvolver uma feature para um produto e seria isso. Desenvolveu a feature e entregou. Já no meu caso, na maioria das vezes, eu vou pegar essa feature, eu vou desenvolver, mas eu vou tentar ter uma visão um pouco mais ampla. Como assim mais amplo? Ter uma visão mais de arquitetura, de design de software, de repente, de como que eu posso fazer aquilo de um jeito que eu consigo otimizar, talvez uma chamada de banco, ou talvez criar algum tipo de arquitetura que eu possa falar para os outros times, falar, ó, eu fiz isso aqui, ó, eu consegui ter, não sei, 10%, 20%, 200% de performance a mais, ou não sei, eu fiz isso e eu achei que estava faltando esse tipo de teste aqui, então eu acho que é legal a gente começar a fazer esse tipo de teste para todas as features. Mais ou menos isso é a diferença quando eu pego uma atividade, por exemplo, comparado com um sênior, quando eu vou desenvolver alguma feature. Muitas vezes também envolve reuniões com POs e principal para ver o que é estratégico na empresa e a gente setar prioridades. Talvez tenha algum tipo de, não sei, alguma API que está dando muito problema e a gente tenta criar um plano para fazer uma API nova ou consertar a API que está dando problema, depende da estratégia, ou de repente ver algum tipo de tecnologia que a gente quer parar de usar ou algum tipo de tecnologia que a gente quer começar a usar. Então eu posso de repente tentar aplicar nessa feature que eu estou fazendo e
e ter um caso de uso e apresentar para o resto da empresa para que o pessoal comece a também adotar algumas das coisas que eu estou fazendo, aumentar a disponibilidade de serviço, enfim, né, melhorar de alguma forma o processo. Sempre que eu pego uma atividade, eu tento não só focar em entregar o que está pedindo, mas também nessa parte não funcional, vamos dizer assim, né, dependendo, pode até ser funcional. Essa linha, muitas vezes já está até definido pelos principals o que exatamente a gente quer fazer, ou alguma estratégia, alguma coisa para melhorar, mas eles normalmente não vão tão a fundo, eles só dão de forma rasa. Aí fica para os staff engineers, tipo, quando eu vou desenvolver uma feature, de repente eu também adiciono isso, eu removo o rediz e não é só isso, né? Por exemplo, eu tenho que propor, tá, vou remover o rediz e para cobrir o que o rediz estava fazendo, vou fazer XYZ. Então nisso entra também eu propor tecnologias novas ou alguma estratégia nova para substituir isso também. Às vezes é refinar mais e eu fazer primeiro e, claro, depois falar com o pessoal no meu time ou em outros times e tentar distribuir esse conhecimento e fazer as minhas ideias serem espalhadas e outras pessoas também se aproveitarem das minhas ideias. Falar com muitas pessoas, como eu disse, né, para tentar explicar minhas ideias, né, e sempre ter sempre importante para mim ter algum material que a gente pode discutir em cima, que o pessoal pode também criticar de forma construtiva e a gente vai aprimorando. Mas claro que também pode acontecer de eu pegar, de repente a gente está meio apertado, preciso entregar alguma coisa rápida, eu faço também um trabalho de um Senior Software Engineer, só desenvolve a feature o mais rápido possível claro, com qualidade e entrego. E também é esperado que eu desenvolva tão rápido ou mais rápido do que um Senior Software Engineer. Sem contar que muitas vezes eu tenho algumas ideias, a gente testa e a gente coleta resultados e fala, ó, a sua ideia beleza, na teoria fazia sentido, mas na prática não fez sentido, o que tudo bem. Acho que a gente, na computação, muitas vezes a gente faz algumas POCs, tá? Às vezes até a gente parte de algumas premissas que eu vou diminuir 10%, mas quando você faz, realmente você vê, tipo, a gente diminuiu tão pouco aqui, melhorou tão pouco a performance que talvez não vale a pena a gente perder tempo nisso, enfim, né? Isso faz parte do jogo. Também, nesse caso, a gente também documenta, e é isso, para a gente não repetir os mesmos erros, ou só para no futuro, se alguém perguntar, por que a gente não faz assim? Aí tem tudo documentado sempre. E como eu disse, né? Então, acho que em resumo é que as atividades são bem parecidas com o de um sênior, mas você tem que ter, mas eu tenho uma visão um pouco mais ampla. Tudo que eu faço eu já vou pensando assim, não somente em desenvolver a feature com qualidade, criar testes, documentar, mas também eu vou pensando eu vou tendo uma visão mais estratégica que eu pego dos principals ou em reuniões, enfim, que eu vou seguindo tentando decomissionar alguma tecnologia, adicionar alguma tecnologia, melhorar a performance de algum jeito ou ter algum tipo de experiência legal que eu possa contribuir também para outros times. Isso é esperado do meu cargo, então eu preciso sempre estar de olho nisso. Bom, galera, para finalizar, eu vou te contar como se tornar um Staff Engineer. Bem, o primeiro passo eu diria que é você ter uma experiência um pouco mais ampla. Em geral, na minha empresa e também o que eu li aqui no livro do Gergely, e conversando também com amigos, os Staff Engineers costumam ter mais de 10 anos de experiência, alguns até mais de 15 anos de experiência. No meu caso, eu tenho mais de 10 anos de experiência, mas normalmente não é uma coisa que 4, 5 anos você não costuma ser já um Staff Engineer. Normalmente você precisa ter mais anos trabalhado, já ter, claro, trilhado essa carreira de Software Engineer, Senior Software Engineer. Então, também não é uma figura extremamente comum em todas as empresas. Algumas empresas eu completamente entendo que não tem necessidade de ter um Staff Engineer e vão seguir só com Senior. Claro que não estou dizendo, nem por isso o trabalho é menos complexo, talvez a diferença é que o ambiente acaba sendo um pouco menos complexo, são menos times, então você não precisa muito dessa figura de staff, de principal, que é o que eu acho que acontece para a maioria das empresas com um time de engenharia talvez menor. E assim, né, sempre pensando, né, você pensar também em promoção, com essa escada, né, você passa 2 anos como júnior, 3 anos como pleno, 4 anos como sênior, 5 anos como staff engineer, então é sempre
cada vez que você vai subindo, os degraus são maiores, né? Você precisa de mais e mais experiência para ir para o próximo. Como, por exemplo, eu disse, né, que na minha empresa os staff engineer têm sempre mais de 10, mais de 15 anos de experiência, mas os principals eles têm mais de 20, acho que até 25 anos de experiência. É visível assim que tem um degrau grande, sabe? Então, né, se você, vamos dizer, você já tem aí a experiência, se você tem a oportunidade da sua empresa, acho que é legal você ver como você se candidata para essas vagas, ou então você vai ter que procurar numa empresa maior. E falando um pouco do processo de entrevista, eu vejo que para staff engineer, assim, é esperado, claro, que você saiba codar, então sempre vai ter exercício de código nas entrevistas, mas eu vejo que eles pegam muito mais pesado na parte de arquitetura, de system design. Foi assim na minha entrevista, preparei muito para isso e realmente devo dizer que é o que eu mais uso hoje em dia. Claro que eu codo bastante, mas acho que tipo eu acabo usando mais esse tipo de conhecimento aí que é mais focado para staff engineer, justamente que conectado ao ponto que eu falei de tentar ter um impacto mais amplo. E também, né, acho que vale comentar também que para quando você vira staff engineer, por mais que seja ainda da parte de contribuidor individual, né, você não está gerenciando pessoas, eu quero dizer, mas acaba que você usa bastante os soft skills aí, né? Falo pelo ponto que a gente tem que ter bastante reunião, ter bastante comunicação, eu tenho que tentar passar minhas ideias, às vezes, por mais que eu tenha uma ideia muito boa, que se mostre boa por resultados, se eu não conseguir fazer os outros times seguirem ela, não vai valer muito, eu não vou conseguir me aparecer muito. Entende? Que você tem que pensar no coletivo e ter uma certa ciência que você vai acabar ficando menos só você codando, sabe, com fone, com música e você e sua máquina, conversando só com a sua máquina o dia inteiro, mas você vai ter que conversar muito mais com pessoas. E eu confesso que demorou um pouco até para eu virar a chavinha, sabe? De início eu pensei, não, acho que por eu ser um staff engineer, eu vou entregar mais do que um sênior, fazer várias tarefas a mais, entregar com mais qualidade e isso vai me fazer um bom staff engineer. Não, eu estava completamente errado. Na verdade, até eu tive melhores avaliações dos meus gerentes quando eu até entreguei um pouco menos, mas eu tipo, fazia as primeiras atividades e depois eu tentava fazer com que os outros seguissem as minhas ideias, com que os outros times vissem como que eu estou melhorando. E por fim vou dizer um pouco para vocês aí como foi a minha trajetória para conseguir essa vaga de Staff Engineer. Já tinha trabalhado quase perto de 10 anos em São Paulo, eu já tinha sido Senior Engineer em 2 empresas. Na última empresa que eu trabalhei em São Paulo, eu tinha sido Tech Lead também, eles tinham essa figura de Tech Lead. Aí depois que eu mudei aqui para a Holanda, eu ser Senior Software Engineer. E na empresa que eu estava, eles não tinham essa figura do Staff Engineer, então eu decidi que nessa empresa era mais fácil também eu continuar, eu ser promovido para Engineer Manager, que não era a minha vontade, eu gosto bastante de ser técnico, quero seguir na carreira técnica, então eu decidi por procurar por procurar oportunidades ou em empresas que eu sei que tem essa figura de staff engineer, eu poderia entrar como senior, mas eu sabendo que eu posso evoluir, para mim já era o suficiente, ou então, claro, eu tentar dar esse pulo para staff engineer. Eu estava confortável com as duas mudanças. E, bem, por sorte eu consegui essa vaga de staff engineer na empresa que eu estou hoje. 4 entrevistas, primeira clássica com RH, depois eu fiz uma com um manager mais para alinhar expectativas. E aí depois eu fiz um round técnico que foi também codando e system design, como eu disse, foi bem pesado system design. Se vocês quiserem saber como eu me preparei para essas entrevistas, deixa um comentário aí, eu posso fazer um vídeo ou responder vocês, pelo menos. E por fim foi uma entrevista com os diretores, para eles verem assim também, era um culture fit. Eu estou aqui, já fazem quase 3 anos nessa empresa como staff engineer. Ainda para mim, para ir para o principal engineer, pelo menos na minha empresa, eu noto, ainda tenho alguns degraus, para alguns anos de trabalho, experiências para aprender muita coisa. Acho que vai mais uns bons anos aí para eu me tornar um principal, que vai ser o meu próximo passo. Ainda gosto bastante da carreira técnica e é isso.
Bem, me deixa aí nos comentários, galera, se ficou tudo bem explicado para você. Me fala também qual que é o seu cargo. Você tá querendo ir mais para a linha de gerenciamento, virar engineer manager, ou você gosta dessa carreira técnica? Me conta aí, galera. Valeu e até a próxima.